Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Hoje é o penúltimo vídeo da série do Fruto do Espírito. Hoje a virtude a ser ministrada aqui é a virtude da mansidão. A mansidão ela caminha junto com a humildade e você vai aprender aqui nesse vídeo o quão importante é essa virtude desenvolvida através desse fruto do Espírito. A palavra mansidão em hebraico tem o nome de anava, que significa se inclinar, estar curvado, condescender, no sentido de submissão. Trata-se, portanto, de um coração humilde, simples, despojado e manso, que torna possível uma profunda intimidade com Deus. A nava é um estado de graça, uma efusão do Espírito Santo que torna o coração humilde, ensinável, corrigível. Somente os mansos reconhecem-se como dependentes de Deus. E Deus promete conduzir os humildes, os mansos, pela sua própria mão. Então, se você quer ser conduzido pelo Senhor em todos os passos da sua vida, a mansidão é uma característica fundamental. A mansidão é uma virtude que você vai ter que ter no seu dia a dia, nas pequenas coisas, se você quiser andar no centro da vontade de Deus e caminhar de mãos dadas com Ele. Muitas pessoas atribuem a qualidade de ser manso com ser tolo, ser bobo das pessoas, mas isso não é verdade, queridos. Uma pessoa mansa, ela nunca precisa deixar de se posicionar. Ser manso é diferente de ser passivo. Você não precisa aceitar tudo com passividade, mas você vai conduzir tudo com muita sabedoria e humildade no seu coração. Ser manso é ter poder, coragem, dignidade de caráter, é ser forte e ao mesmo tempo ser humilde, entende? Mateus 11, versículos 28 a 30 diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, olhem as palavras do Senhor Jesus. Ele fala aqui: olha, você está cansado, você está sobrecarregado, eu posso aliviar você. Eu posso colocar você num lugar de descanso. Você vai encontrar descanso para sua alma. Só que você vai ter que tomar sobre vós o meu jugo. O meu jugo. E você vai ter que aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu quero abrir uma aspas aqui para falar sobre o jugo. O jugo, o que é? No sentido literal, o jugo é uma peça de madeira que você usa para atar os bois no arado para fazer a plantação. Agora, imagine se você colocar ali, junto nessa peça de madeira, um boi e um jumento, por exemplo. Vai dar certo? O jumento vai empacar, não vai querer andar junto com o boi, não vai dar certo com o passo. Se eu colocar dois bois, mas um boi for mais alto do que o outro, vai dar certo? Essa peça, esse jugo ali, também não vai dar certo. Não vai dar certo. O agricultor ele vai ter grandes prejuízos, vai passar um tempão ali tentando trazer os dois numa sincronia perfeita e ele não vai conseguir. Então, para que ele tivesse sucesso na lavoura, na plantação, os bois têm que ser iguais em estatura, em tamanho, tudo. Eles têm que estar alinhados para que eles possam, então, levar esse arado por toda a plantação. Agora, queridos, traduza isso para o Senhor Jesus Cristo. Você jamais vai conseguir aprender do Senhor Jesus Cristo se você não for manso e humilde de coração. Se você não se submeter à vontade dele. Tomar o jugo dele é isso, ó. O meu jugo é suave e é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Então você também, para caminhar comigo, você vai ter que ser manso e humilde de coração.
Debaixo do jugo do Senhor Jesus, você nunca vai poder dobrar o seu pescoço sem antes curvar a sua cabeça. Guarde isso no seu coração. Para caminhar com Jesus, eu nunca vou poder dobrar o meu pescoço sem antes curvar a minha cabeça. Um homem, uma mulher jamais vai conseguir ter um nível grandioso de fé sem que ele seja manso e humilde de coração. Isso é praticamente impossível. Ninguém consegue se relacionar com Deus sem humilhar-se diante dele. E humilhar-se denota essa mansidão, é curvar-se à soberania de Deus. A mansidão é vital para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Sem ela, não podemos desenvolver outras virtudes importantes, como a paciência, por exemplo. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você quer herdar a terra, quer pisar em Canaã, quer receber todas as promessas de Deus. Então seja manso, seja humilde de coração. Na Bíblia, nós temos o exemplo de um casal que corresponde perfeitamente a esse tipo de coração, que são Maria e José. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela seria mãe do Salvador da humanidade. E a pergunta que Maria fez é: como vai ser isso, visto que eu não tenho contato com um homem, contato íntimo, eu não tive ainda relação sexual com nenhum homem. Ao que o anjo prontamente respondeu: fique tranquilo, Maria, aquele que será gerado em você será gerado pelo Espírito Santo. Ao que prontamente ela respondeu: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva, que cumpra-se em mim o teu querer. Maria teve um coração manso e humilde para aceitar a vontade de Deus em uma época onde as pessoas iriam olhar para ela com um olhar de reprovação. Embora ela fosse noiva de José, ela ainda não era casada com José, e provavelmente aquela barriga crescendo iria escandalizar, mas ela abriu mão da própria honra dela em favor de um plano de Deus. Coração que é manso e humilde, ele obedece sem questionar, submete-se à vontade de Deus, abrindo mão da própria reputação, da honra diante dos homens, de favores dos homens, para cumprir realmente a vontade de Deus. José, por sua vez, ele foi manso por se curvar também à vontade de Deus em permanecer ao lado de Maria. A primeira coisa que passou à mente de José foi abandoná-la. Porém, o anjo visitou José, explicou para ele que o que Maria iria gerar era do Espírito Santo, e ele creu, ele concordou com isso e não abandonou Maria. Maria fez um cântico maravilhoso para o Senhor que eu vou estar lendo para vocês aqui agora. E no próprio cântico você vê a humildade de coração dela. Aquele que é manso e humilde de coração vai sempre receber o melhor de Deus. Vamos ao cântico. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra nele, o meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou o seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita a favor de Abraão e sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Maria, nesse cântico, expressa total gratidão ao Senhor pelo favor concedido a ela. Maria, ela se coloca numa condição de humildade, de irrelevância em relação ao tamanho e ao projeto que o Senhor estava colocando nas mãos dela. Ao mesmo tempo, podemos ver que nas palavras de Maria
ela diz que o Senhor ele dissipa no coração dos soberbos os planos altivos, que o Senhor ele abate aqueles que são soberbos, ele despede aqueles que se acham ricos. Então, aqueles que se acham autossuficientes, que acreditam que porque têm posses, riquezas, não dependem do Senhor, não precisam dele para nada, estes serão despedidos. Não tem mansidão no coração, humildade para reconhecer que até o ar que respiramos depende do Senhor. Em tudo está a mão do Senhor. A mansidão, ela se desenvolve no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Nós somos testados o tempo todo. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder aí se você é manso ou não. Quando você leva uma fechada no trânsito, o que você faz? Diante das pressões da vida, como você reage? Você costuma ficar irritado com todos? Você murmura? Você sai por aí batendo portas, jogando objetos no chão, sendo rude com os seus animais? Como você reage quando alguém não faz o que você quer, o que você deseja, no momento em que você deseja? Por exemplo, se você pedir para um filho seu fazer um favor para você, fazer algo que você queira que ele faça, ou seu esposo, seu marido, sua mulher, e eles não fazem naquele tempo que você quer que eles façam, como você reage a isso? E quando alguém te critica, te ofende, menospreza aquilo que você fez, trata você com uma ingratidão, como você reage diante disso? Olha, não é fácil lidar com pressões. É preciso muito domínio próprio, é preciso muita mansidão e ao mesmo tempo lidar com os relacionamentos no dia a dia. A maneira como você lida com os relacionamentos vai dizer se você é uma pessoa humilde de coração ou não. Eu elenquei aqui 4 tipos de relacionamentos aos quais devem ser levados em mansidão e humildade em todo o tempo. O primeiro relacionamento é os filhos em relação aos pais. Êxodo 20:12 diz: honra os seus pais para que te prolonguem os seus dias aqui na terra. Vou falar com vocês a respeito dessa questão da honra aos pais. Honrar os pais é respeitá-los na individualidade deles. Eles são como são. Isso envolve um nível de aceitação. Isso não significa que eu vou concordar com tudo que eles fazem, mas que eu os aceito como eles são. Quando você não consegue aceitar, você tem uma atitude crítica em relação aos seus pais, você está desonrando os seus pais. E a desonra, ela vai muito além do que uma ação que você possa fazer. Você pode desonrar os seus pais no seu próprio pensamento, criticando eles, achando que você sabe mais do que eles. Você pode desonrar os seus pais quando você não busca ser tudo aquilo que Deus te criou para ser. Então a honra, ela envolve muito mais do que uma atitude de respeito em relação aos pais. Inclui também esse nível de aceitação e de dar reverência à honra, porque os pais te trouxeram a vida, eles são os condutores da vida, independente de como eles sejam. A honra aos pais deve ser devida. Então é preciso ser manso e humilde para se submeter, sabendo que os pais são autoridade sobre os filhos. Então só vai conseguir dar honra aos pais aquele filho que tem esse sentimento de reverência à autoridade que os pais carregam. E para isso é necessário ter um coração manso e humilde. A palavra também nos diz que os pais não devem irritar os seus filhos. Às vezes os pais, por acharem que estão no lugar de autoridade, também acham que podem fazer o que quiserem, falar o que tem que falar, ou obrigar a fazer certas coisas, e isso também não é verdade. Há controvérsias aí. A palavra nos diz em Efésios 6:4: pais, não irritem os filhos, mas antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E mais uma vez aqui vamos precisar
de mansidão e humildade, para reconhecer que somente pelo Senhor receberemos a instrução correta de como admoestar, como criar os nossos filhos segundo o conselho do próprio Senhor. Aqui exige uma submissão, não é o que eu acho, não é o que eu sei, é a vontade de Deus para o meu filho, é a vontade de Deus para minha filha. Então vai exigir de mim uma posição também de humildade em relação aos meus próprios filhos. Eu vou precisar pedir perdão para os meus filhos quando eu erro com eles. Eu vou precisar reconhecer que eu, embora esteja numa posição de autoridade, eu também falho, eu também posso falhar. E aqui vai entrar essa mansidão de espírito, de reconhecer quando a gente erra, quando a gente passa dos limites e sempre pedir perdão. Outro tipo de relacionamento que vai exigir muita mansidão é dos maridos para com as suas esposas. Efésios capítulo 5, do 25 ao 31, vai dizer que os maridos devem amar as suas esposas como seu próprio corpo, como Cristo amou a igreja. Você, marido, você é capaz de amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo, porque aquele que ama o próprio corpo jamais vai ferir o próprio corpo, jamais vai intentar contra si mesmo. Você é capaz de amar sua esposa dessa forma? Você é capaz de amar sua esposa como Cristo ama a sua igreja, dando toda a honra, toda a reverência, cobrindo a sua esposa espiritualmente, dando a ela toda a segurança necessária para que ela se sinta segura ao seu lado e possa crescer junto com você? Você consegue abraçar as vulnerabilidades dela e nesse momento acolhê-la ao invés de julgá-la? E por fim, as mulheres para com os seus cônjuges, os seus maridos. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 5, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. A sujeição vai sempre exigir uma submissão. E só é submisso aquele que é manso e humilde de coração. Então, mais uma vez, entra aquela questão. Se sujeitar, se colocar debaixo de, não tem nada a ver como ser um capacho para a pessoa pisar, não é isso. Mas é reconhecer a autoridade do cônjuge. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando os dois estão debaixo do mesmo jugo. Não tem como você se sujeitar se o seu esposo, de repente, é um incrédulo, ele não crê nas mesmas coisas que você crê. Nesse caso, você vai respeitá-lo, mas a sujeição já não cabe quando o jugo é desigual. A submissão é estar debaixo de uma mesma missão, os dois olhando para a mesma direção, os dois caminhando debaixo do mesmo propósito. Aí, nesse caso, essa sujeição, ela está de acordo com o princípio bíblico. Eu estou me sujeitando, mas nós estamos debaixo da mesma missão. Amém? Se porventura o cônjuge ainda não anda debaixo da mesma missão, isso não é motivo para você ser rude e não tratá-lo com mansidão e humildade. Pelo contrário, muitas vezes você vai ganhar o seu cônjuge justamente sendo mansa e humilde de coração. Nunca se esqueça de que o Senhor, ele é especialista em reviravoltas e que a sua oração, ela tem muito poder. Se você colocar o seu relacionamento nas mãos do Senhor, as melhores orientações ele dará a você com certeza. Acima de tudo, sejam cônjuges, pais, filhos, sejam humildes e mansos para com o Senhor, porque da mesma maneira que você se relaciona com o Senhor, você vai conseguir se relacionar com o seu próximo, com as pessoas que estão à sua volta. Vamos orar. Pai, no poderoso nome do teu Filho amado e bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reunidos estamos em unidade, Pai. Eu quero abençoar cada vida que está comigo aqui nesse vídeo agora. Cada esposa, cada esposo, cada filho, cada pai, cada relacionamento, Pai, aqui apresentado diante do altar do Senhor. Pai, que todos esses corações sejam correspondidos segundo o seu coração. Que haja mansidão, Senhor, e humildade,
para que eles possam receber de Ti toda a instrução, Pai, porque somente um coração humilde é que pode ser ensinável. Que essa qualidade, Senhor, esteja presente em cada um de nós. Pai, pelo poder que há no nome santo de Jesus, cobre a nossa casa, Senhor, cobre a nossa família com a Tua mansidão, a Tua justiça e a Tua bondade, Pai. Faça do nosso lar um santuário do Senhor, casa de oração, Pai, casa que reverencia o Senhor, que Te adora em espírito e verdade em todo o tempo, Pai. Nós honramos a Ti, acima de tudo reverenciamos a Ti, pois reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu poder. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Se você chegou até aqui, quero te dizer que você é uma pessoa muito abençoada por Deus e que Ele tem muito para te dar. Eu peço para que você deixe aquele like abençoado para fortalecer esse canal. E se você puder contribuir com qualquer oferta para esse ministério, o número de Pix está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa e toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande e até mais.